8h10, está começando o seu Política Dinâmica aqui na FM O Dia 92,7, a primeirinha da cidade. É dia 2 de agosto de 2019, é sexta-feira. Gustavo Almeida, é o dia das rimas políticas. É dia de justiça dinâmica, é dia de entrevista. É dia da maldade, Gustavo? Não, dia da maldade não. Bom dia a você, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Política Dinâmica. Estamos chegando com mais um programa neste dia 2 de agosto de 2019. Estamos chegando e o assunto é bom. Hoje a gente vai falar a respeito, hoje o programa é diferente, daqui a pouquinho a gente tem o Justiça Dinâmica e hoje a gente vai falar sobre saúde, serviço público e saúde pública. Durante a semana começou, inclusive, Gustavo, com um anúncio de que os governadores do Nordeste estariam tentando fazer um Mais Médicos regional. E a semana termina com a notícia de que haverá um novo programa federal para substituir os Mais Médicos. O que a gente pode esperar, o que está certo, o que está errado, o que não foi dito. A gente vai conversar um pouquinho aqui com a doutora Lia Damasio, que é conselheira federal do CRM, e sobre isso, Gustavo, a gente também vai ter participação popular. Você que está aí nos escutando também pode nos ouvir e ver ao vivo e em cores e participar pelo Facebook. Também as notícias do retorno do Legislativo Estadual aos trabalhos. A gente vai saber aí como foi o retorno do trabalho dos deputados na Assembleia e as expectativas para o retorno do trabalho na Câmara. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui na sua 92,7, a primeirinha da cidade. Muito bom dia, Gustavo Almeida. Conta pra gente como é que foi o retorno das atividades lá na Assembleia, Gustavo. É isso, Marcos. Ontem a Assembleia Legislativa do Piauí, após 15 dias de recesso parlamentar, voltou às atividades no plenário da Casa. Obviamente, ainda foi um primeiro dia muito esvaziado na Assembleia, já que ontem era uma quinta-feira. E a quinta-feira, normalmente, é o último dia da semana que tem trabalhos na Assembleia. Então, apenas por um dia, teve deputado que não voltou ontem, vai voltar apenas na próxima segunda-feira. O famoso enforcamento, né? Aí. Exatamente. Resolveram enforcar a quinta-feira, que é o último dia de atividade na semana. O fato é que ontem os trabalhos voltaram, o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, esteve por lá, alguns parlamentares também estiveram, e oficialmente já está terminado o recesso parlamentar do meio do ano em 2019. A partir da próxima semana, os trabalhos voltam a todo vapor lá no plenário e também nas comissões técnicas do Legislativo Estadual, Marcos. Gustavo, alguma expectativa? Houve alguma manifestação a respeito dessa viagem do governador à China? O que é que os deputados estão achando dessa viagem e do pedido de mais um empréstimo? Agosto começa daquele jeito. Mais 1,5 bilhão que o governador está querendo emprestado aí. Como é que foi a reação dos deputados, Gustavo? É isso aí, Marcos. A Assembleia vai receber nesses próximos dias mais um pedido de empréstimo do governador Wellington Dias, do governo do estado, 1,5 bilhão de reais. A previsão é de que esse pedido chegue já nos próximos dias, uma vez que o governo do estado ainda está fazendo ajustes nessa mensagem que vai ser encaminhada para o parlamento estadual. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, já havia antecipado há alguns dias que o valor deve chegar a essa cifra de 1,5 bilhão de reais, e o deputado Francisco Lima, que é líder do governo lá no parlamento estadual, acredita que a proposta não vai mais demorar a chegar lá na casa.
O deputado João Madison, que é do MDB, acredita que o governo não vai ter dificuldades para aprovar esse novo pedido. Não precisa o João Madison dizer. A gente sabe que o governo não vai ter dificuldade para aprovar esse pedido de empréstimo. Afinal de contas, toda matéria de interesse do governo que chega na Assembleia, a Assembleia aprova. Pois é, Gustavo. Aliás, até porque o governador passa um rolo compressor na Assembleia. São nada menos do que 27 deputados absolutamente governistas. Então, para quem só precisava de 21, 27, aí dá que sobra e falta só para o povo, Gustavo Almeida. Seguinte, só para a gente fazer um último registro, infelizmente, é lamentável, inclusive, mudando um pouquinho de assunto aqui, ontem, durante o nosso programa, a gente, já no finalzinho do programa, a gente soube do acidente que matou, infelizmente, o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcelo Anderson Alves Pereira. Ele que era presidente presidente municipal do PSL, estava indo de Teresina, Parnaíba, para organizar detalhes da vinda, junto com o prefeito Mão Santa, do presidente Bolsonaro ao Piauí. E eu quero as informações a respeito do acidente, todo mundo já está sabendo, né? Infelizmente foi um acidente de trânsito nesse percurso, ele ficou preso às ferragens, enfim. Há detalhes em toda a internet a respeito disso, Gustavo. Eu queria só fazer um comentário antes da gente seguir o programa. A gente teve ontem nas redes sociais, eu fiquei observando, gente que criticava, gente que elogiava. A timeline do meu Instagram e do meu Facebook foi só mensagem de luto a respeito do capitão Anderson. Muita gente até que não gostava dele, ontem parecia que era amigo de infância, lamentando a morte do capitão Anderson. Não sei se essas assessorias de imprensa, elas dizem que a pessoa tem que se manifestar de luto por qualquer coisa, ou em qualquer situação que as pessoas vão entender. Achei absurdo, inclusive, algumas situações de gente que trabalhou contra ele, inclusive. Mas, enfim, eu acho aqui, Gustavo Almeida, que a melhor, talvez, maneira de homenagear a memória do capitão Anderson do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí seja lembrar que ele foi o responsável pelo pedido de impeachment do governador Wellington Dias em 2018. Aliás, foi exatamente um pedido de impeachment baseado em atos de ilegalidade que ele considerava praticados pelo governador Wellington Dias. Então, para honrar a memória aqui do capitão Anderson, não vai ter fotinha dele, não vou dizer que era amigo, que eu não sou, não era, mas admirava o trabalho, a persistência. E basta a gente lembrar, tem informações sobre isso lá, Gustavo, no Política Dinâmica. Seus comentários. Marcos, ontem muitas autoridades lamentaram a morte do capitão Anderson, diversos políticos, senadores, deputados, colegas dele do PSL. O capitão Anderson havia assumido a presidência do Diretório Municipal do partido em julho, estava aí ao lado do Luiz André, que é o presidente estadual, comandando e organizando o partido aqui em Teresina. Infelizmente, ontem houve essa fatalidade e diversas autoridades, como você disse, algumas até que criticavam, algumas que eram contrárias, mas enfim, se manifestaram ontem a respeito da morte do capitão Anderson. É um fato triste para o partido, para o PSL, fato triste para a classe dele aí, já que era um bombeiro militar, foi presidente, inclusive, da Associação dos Bombeiros Militares do Piauí e era presidente de um partido. Pois bem, Gustavo Almeida, 8h19. Você está ligado na FM O Dia, a primeirinha da cidade. Gustavo Almeida, com muita satisfação, estamos recebendo aqui em nosso programa, no estúdio da FM O Dia 92,7, a conselheira federal do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, Lia Damásio. Nós estamos recebendo aqui a doutora Lia, Gustavo Almeida, para falar sobre um assunto interessante. A semana começou com o encontro de governadores. Para quem não está sabendo, para quem estava de férias, está voltando agora, porque segunda-feira volta o recesso aí de muitos poderes, Gustavo. Os governadores do estado do Nordeste aprovaram, na última segunda-feira, dia 29, a criação de uma versão regional do programa Mais Médicos,
com o objetivo de suprir a demanda por profissionais nas áreas mais isoladas aqui da região. Não houve detalhes a respeito, Gustavo, de como seria esse Mais Médicos. Mas saindo da reunião, alguns governadores ficaram falando, Gustavo, a respeito de revalidar 19 mil diplomas de médicos formados fora do Brasil. Falaram de ativar parcerias com consórcios, com organizações sociais, enfim, não há muito detalhes sobre isso. E a semana encerra com o governo federal lançando um programa que federaliza a profissão, essa carreira, se torna uma carreira, e a gente vem conversar aqui com a doutora Lia a respeito disso. Qual é o caminho certo a ser adotado? O que é que nós estamos vivendo? Quais as consequências do que está sendo discutido agora? Doutora Lia Damasio, a gente é meio apressado assim mesmo. Muito bom dia. Bom dia, já entrei no ritmo. Bom dia, Gustavo, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. O tema é importantíssimo, né, e eu destaco que a importância não é para a profissão médica isoladamente, é para a sociedade, porque a gente está falando de qualidade de assistência, de garantia de assistência em bons níveis, e isso é uma luta antiga da classe médica, de todas as entidades médicas, para que a gente tivesse condições de fixação dos profissionais em todos os territórios, nas mais longínquas regiões do Brasil. Quais os principais entraves da situação atual, inclusive do programa Mais Médicos? Os principais entraves é que, primeiro, não basta o médico estar lá sozinho, sem nenhuma infraestrutura, e os vínculos eram absolutamente precários, temporários, indicações políticas, sem contratações. Então, como vai se fixar um profissional naquela região, né, mesmo querendo, se o vínculo, por exemplo, do Mais Médico era só de 2 anos, ou se vinculado a indicações dos prefeitos. Então, a federalização dessa carreira na assistência básica é o único caminho que as entidades médicas defendem há 20 anos, há mais de 20 anos, para que se tenha essa remuneração adequada, fixação, progressão, toda uma carreira justa e necessária para que essa assistência se estabeleça em todos os locais do país. Doutora Lia, a gente tem aqui uma situação em que governadores do Nordeste estão querendo, ainda não há detalhes, mas estão querendo fazer uma versão regional do programa Mais Médicos. Ao mesmo tempo, a gente tem o governo federal anunciando um novo programa para ocupar esses postos, inclusive com diferença salarial, progressão salarial, quanto mais distante for o médico. Enfim, já é um programa com mais detalhes, como a senhora bem disse, federaliza a carreira. Assim, 2 programas para solucionar o mesmo problema, eles podem coexistir na sua visão? Não, inclusive eles têm pontos divergentes importantíssimos, né? Principalmente em relação à qualidade do vínculo empregatício nos casos. Se a gente renova, muda, modifica, adequa o Mais Médicos como existe atualmente, eles são vínculos temporários, que não dão garantia nenhuma de estabilidade para essa profissão. E segundo, o que é preconizado aí pela proposta dos governadores, uma flexibilização intensa do processo de revalidamento de diplomas. E nós somos totalmente contra isso dentro dos conselhos, em defesa da classe médica, da boa medicina e da sociedade em primeira e última instância, porque se a gente flexibiliza a revalidação dos diplomas, a gente expõe a qualidades duvidosas, a formações duvidosas. Nós não somos contra nenhuma revalidação, mas defendemos que o revalida nos moldes atuais, que consiste em avaliação de documentos, uma prova teórica, uma prova prática, aplicada pelo Ministério da Educação, seja um único caminho para a revalidação de diplomas obtidos no exterior, tanto para médicos brasileiros como para médicos estrangeiros, e que tenha a participação, que tenha encaminhado a passos largos do Conselho Federal de Medicina nessa avaliação. Esse sendo o único caminho, a gente dá a garantia da assistência à população. Então, nesse programa que se anunciou, né, com poucos detalhes, como você falou, não fica claro para que se acabe com essa precarização dos vínculos e da fixação, né, que não seja de indicações políticas ou contratações temporárias, e a flexibilização do Revalida também não é bem vista com esses objetivos de preservar a qualidade da assistência. Então, o programa apresentado pelo governo federal, ele coaduna com os anseios da classe médica há muitos anos, foi bem conversado, o ministro chamou as entidades, há uma reconvocação das entidades médicas na participação da elaboração dos planos de governo atualmente. A gente comemora esse momento político, né, sem vieses partidários nenhuns, mas assim, defendendo o que são os nossos ideais, e
introduz o Revalida como único método de obter esses diplomas, e a carreira federal. Por que carreira federal? Por muitos anos, Marcos, nós falamos em querer uma carreira de Estado, uma carreira à semelhança do judiciário. Mas nesses últimos entendimentos dentro do Ministério, está se defendendo que se fosse essa carreira de Estado, a gente ia ter algumas limitações. Por exemplo, dedicação exclusiva, maior dificuldade de mobilidade, dificuldade de implementar esses adicionais por distância, né, por insalubridade, por terras longínquas. E sendo um modelo de carreira federal para essa assistência básica inicialmente, nós também defendemos para as especialidades e para toda a assistência, nós conseguimos esses anseios com mais facilidade. E é isso que está sendo defendido. Gustavo Almeida, você tem pergunta para a doutora Lia, Gustavo? Doutora Lia, a minha pergunta é com relação a um assunto que repercutiu muito aqui no Piauí há cerca de 10 dias, inclusive foi destaque no Política Dinâmica. Nós tivemos uma situação lá no município de São Raimundo Nonato, onde algumas gestantes em trabalho de parto, depois de passarem um dia inteiro no hospital, muitas horas em trabalho de parto, foram transferidas para a cidade de Floriano, 280 quilômetros de distância, dentro de táxi, em um colchão improvisado dentro de táxi. E na unidade não havia profissionais anestesistas. Naquela ocasião, a direção do hospital disse que, embora essas gestantes, após horas em trabalho de parto, serem transferidas em colchões improvisados dentro de táxi, todos os protocolos técnicos e de segurança para essa transferência haviam sido obedecidos. É possível, nessas circunstâncias aí, esses protocolos terem sido obedecidos? Claro que não, né, Gustavo? Claro que e isso é emblemático em relação ao grande problema da assistência médica no Brasil, né? Isso prova uma coisa simples, não basta um único médico qualificado num local, né? Nem que ele seja o melhor médico do mundo, com um estetoscópio no pescoço, sem infraestrutura, sem respeito à dignidade da pessoa humana, sem uma estrutura governamental de assistência à saúde pública e até privada, viu, Gustavo? Porque isso também acontece no setor privado. Não adianta de nada. Então, nós estamos falando aqui de respeito aos bens mais caros da sociedade, a vida, a dignidade, a saúde. E aí, isso é um exemplo emblemático do que acontece fortemente, infelizmente, no Piauí, em todas as cidades. Nós visitamos várias cidades. E esse anseio, os médicos, né, 99,99%, eu não vou falar que não existem maus profissionais, não se formam para isso, para passar essa frustração de não conseguir oferecer a sua medicina aos pacientes na hora em que eles precisam. Nós passamos por limitações estruturais, de recursos humanos, de alocação séria dos recursos financeiros, que não permite a assistência que nós aprendemos e que nós sonhamos a dar aos pacientes e à sociedade. É claro que numa transferência desse tipo não foi possível obedecer a protocolo, mas é claro também que a responsabilidade aí não é dos profissionais na ponta, o médico, o enfermeiro, o assistente de enfermagem, o técnico de enfermagem. O que está faltando aí? Ambulância, anestesista, carreira, fixação dos médicos, né, e de todos os profissionais do interior, estrutura nos hospitais, medicamentos. Então, assim, nós estamos falando de uma crise grave. E essa história da carreira é um dos caminhos necessários, temos muitas coisas para melhorar, e é claro que isso é emblemático do que uma coisa que a gente vive repetindo e é pura verdade. Não faltam médicos no Brasil. Nós temos atualmente uma previsão de 475 mil médicos, o que dá a proporção adequada de acordo com a Organização Mundial de Saúde, só que eles estão, como a população e como a assistência, mal distribuídos, passando, inclusive, por essas dificuldades de fixação. Como que você vai, quantos colegas, né, quantos amigos deixam de atender em hospitais, às vezes, do interior, ou aqui de Teresina mesmo, por falta de condições, porque não conseguem exercer a medicina que eles almejam oferecer. Então, é um exemplo triste, mas muito verdadeiro, do tanto que é necessário da gente avançar na assistência à saúde no nosso país. E a gente vê, pelo menos, que ter como fixar os profissionais, né, de todas as áreas, ter como investir seriamente, porque tem um planejamento de alocação dos recursos dos mais médicos, garantir a revalidação do diploma de forma séria e responsável. Pelo menos a gente vê uma luz aí no fim de um túnel que vem sendo muito escuro de dilapidação da assistência médica no país nos últimos anos. A gente vê também aqui, não sei se o caso é exclusivo do interior do Piauí, doutora Lia, mas a gente vê muitas vezes estruturas públicas sendo substituídas por algum tipo de parceria com estruturas privadas, com
aqui tem uma mania de policlínica. O município não tem o hospital foi fechado, mas tem uma policlínica do filho, do cunhado do deputado, do prefeito, que faz esse serviço num convênio. É um negócio estranho. Aí a gente tem uma reforma administrativa no governo do estado, que vai lá e diz assim, vamos resolver esse problema da saúde. Os hospitais vão ser mais bem gerenciados. Vamos criar uma fundação hospitalar. Aí a fundação hospitalar, antes tinha 5 hospitais, aí foi extinta, aí voltou, só cuida de um. Aí o deputado é de Picos, aí tem que botar o hospital lá da região dele para cuidar. A gente está melhorando essa assistência aqui no interior do Piauí? Não. Quantos interesses econômicos e partidários muito fora da necessidade real da assistência à sociedade foram colocados nessa simples frase, né, Marcos? Então, é claro que isso não é o caminho isoladamente, de forma alguma, e é também um exemplo de que todos esses interesses perpassam e ultrapassam os valores que nós tentamos defender, né? Todos nós, enquanto sociedade, dessa dignidade da saúde, da assistência à vida. Claro que não é isso. A gente tem relatos nessas últimas visitas que fizemos ao interior de vários hospitais regionais que o que aconteceu? A FEPSE deixou de dar assistência, deixou de gerenciar o hospital, voltou para a CESAP. E os 3, 4 meses que os médicos estão sem receber da fundação, a CESAP atualmente diz que não é com ela. E a fundação já não está mais lá para gerenciar. Os médicos já não sabem, os profissionais de saúde, a quem cobrar, a quem recorrer, com esse jogo de empurra-empurra. Por conta dessa relação precária de trabalho. A ausência total, terceirização, serviço prestado, né? Não tem vínculo empregatício, tem medo de perder o emprego, se muda o prefeito, muda o deputado, perde o emprego também. Então, a gente tem coisas gravíssimas nessa falta de vínculos adequados de trabalho. Um outro exemplo em relação a isso, por exemplo, passa pela explosão de vagas de faculdade de medicina, né? Que a gente conhece, sem às vezes a mínima condição, sem necessidades demográficas, e muitas vezes, e isso também passa por interesses financeiros, como você colocou, né? Partidários. Quem são os donos das escolas com altíssimas mensalidades? A quem interessa que o médico saia de tantas faculdades privadas com uma dívida acumulada para começar a vida de R$700 mil, né? Esse médico vai ser muito mais vulnerável a qualquer condição de trabalho, a ser escravizado e vilipendiado no exercício da sua profissão. É uma percepção que eu não tinha a respeito da faculdade de medicina, Gustavo. É uma visão diferente. Porque geralmente a gente pensa, doutora Lia, que saindo da faculdade tá zerado, até porque assim, foi o pai que pagou, foi o tio que pagou. Geralmente o pessoal é filho de deputado, não é assim não? Não é assim não. Quando começaram, né, as vagas, porque a gente tem uma mudança muito brusca dessas vagas, né? Por exemplo, dando um exemplo aqui pessoal no Piauí. Quando eu fiz medicina, eu vou ter que contar que já fazem quase 20 anos, a gente tinha a Universidade Federal com 50 vagas por ano, como a gente conhecia. Em poucos anos, a gente tem hoje em dia 5, 6, 7 faculdades de medicina no Piauí. 3 federais, Picos, Parnaíba, Teresina, estadual, 2 privadas na capital, uma privada no interior. Então, uma explosão de vagas, né? E como eu falei, falta distribuição porque faltam recursos, falta administração, falta estrutura para que o médico possa trabalhar em todos os locais. O número já tem. E aí, a gente tinha essa impressão de que eram ricos, de que vinham, mas essa leva, Marcos, acabou. A gente já teve pela primeira vez em faculdades particulares aqui do Piauí, que rodou a lista inteira e ninguém entrou, precisou rodar de novo todas as vagas, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. E aí a gente tem também a crise, né, do financiamento, que mudou bastante, e a faculdade de medicina, pelas suas características peculiares, destoa muito das mensalidades de outras faculdades. Então, nós estamos falando aqui de mensalidades de R$7 mil, R$9 mil. Então, essa leva já é bem pequena. A grande maioria dos alunos atualmente de faculdades privadas é por financiamento, empréstimo, vender tudo que tem, e saem com essa mochila nas costas de R$700 mil para pagar. E quando na vida, né, dando plantão, às vezes a R$300, ou sem vínculo nenhum de emprego, tendo que fazer cargas excessivas de trabalho, ele vai conseguir pagar essa dívida. É uma vítima mais fácil do mercado e dos interesses partidários, econômicos, políticos que são aí colocados.
Doutora Lia Damasio, eu quero agradecer, se o assunto está tão interessante que a gente podia passar amanhã conversando aqui, mas doutora Lia, eu quero agradecer aqui a sua presença e antes da gente se despedir, dar um espaço para que a senhora faça suas últimas considerações a respeito desses temas, do que a senhora acha importante para a gente avaliar exatamente nesse contexto de saúde e saúde pública. Eu quero comemorar, né, apesar de ter muito a melhorar, essa proposta da medida provisória anunciada pelo presidente é uma luz, né, nessa história toda da assistência, dos problemas da assistência que nós levantamos aqui. Passa por muitas coisas, mas os médicos não ficam até agora no interior porque não tem garantia nenhuma. Então, a carreira federal é um sonho da classe médica há muito tempo almejado. É um dos caminhos, né? Como eu falei, tem muito da infraestrutura, mas é um motivo de comemoração, um dia histórico na medicina brasileira, uma conquista de todos os médicos e principalmente da sociedade, porque ali vai ser aquele emprego daquele médico, né? Uma garantia que ele pode ali fazer outras coisas do seu consultório e não vai ser expulso ou não pago daqui a 1 ano, 2 anos, quando mudar o prefeito. Então é um momento mesmo de alegria. E depois de muitos anos de muito apanhar, digamos assim, de ser expulso das instituições. Outra coisa que eu quero destacar é que nesse contexto revalida como a única forma legal, né, nós defendemos que um projeto de lei que há em andamento do senador Paulo Davim, do Rio Grande do Norte, o 4067 de 2015, seja edificado a lei, para que seja a única forma. Para você ter uma ideia, o último revalida foi em 2017, não tem uma periodicidade correta, teve medidas judiciais, porque ele não tem o marco legal, então tem essa necessidade. E que ele seja conduzido junto com o Conselho Federal de Medicina, que é a autarquia naturalmente responsável pelos preceitos éticos do exercício profissional no Brasil. E por último, dizer que essa carreira é um caminho inicial, que a gente tem a comemorar, mas que a gente não pode parar nunca, enquanto sociedade, de lutar e de cobrar por todas essas outras necessidades que a gente tem para uma assistência digna à população, que é a estrutura, a equipe multiprofissional, fixação de vários outros médicos, problemas de especialidades, qualidade dos hospitais, qualidade da remuneração de todos os que trabalham e pelo menos os recursos mínimos. Doutora Lia Damasio, muito obrigado pela sua participação. A gente está aqui 8 horas e 37 minutos na FM, o dia primeirinha da cidade, Gustavo Almeida. A gente vai para um breve intervalo, são 3 minutinhos. Na volta, tem o Daniel Silva, tem o Justiça Dinâmica e a gente vai conversar aqui com o doutor Ítalo Gurgel. A gente vai falar aqui exatamente sobre a justiça eleitoral e Gustavo Almeida, depois de Justiça Dinâmica, ainda tem as rimas políticas. A gente quer ser surpreendido hoje com o resumo da semana nos seus versos aqui dessas rimas políticas, Gustavo. São 8 horas e 37, 3 minutinhos, a gente volta já já. Voltamos já com Política Dinâmica, o jornalismo que fala. CYD 320, Rádio FM O Dia, 92,7 MHz. Uma empresa do Sistema de Comunicação O Dia. Jornal, portal, TV e rádio. 24 horas no ar. Teresina, Piauí. FM O Dia. Galera forrozeira, sou eu Zibeiro, e quero fazer o convite para você. De segunda a sexta, de 4 às 6 da tarde, temos um encontro marcado com o 100% forró na FM O Dia 92,7. Para você que gosta do forró da melhor qualidade, de segunda a sexta, de 4 às 6, comigo, Zibeiro. É forró até umas horas. Distribuidora Imperial, gás de cozinha, água mineral garrafão e de todos os tamanhos. Alugamos mesas, cadeiras e freezers para o seu evento. Distribuidora Imperial, aberta diariamente das 5h30 da manhã às 8 horas da noite. Na Rua 6, número 2940, próximo à Avenida 15 de Novembro, Dorival Parente, na Zona Sul de Teresina. Ligue 3220-1008 ou peça pelo Imperial Zap 99907-0223. Na compra do gás, concorra ao sorteio semanal de uma deliciosa pizza. Distribuidora Imperial. Olha o gás, olha a água. Sal é demais, está sempre com você. São mais de 10 anos ajudando a empreender. Crédito no momento exato para a sua empresa. Com a FISOL é mais rápido.
e seguro. Precisa de crédito, venha pra Finsol, ela vai te ajudar. Finsol, mais de 10 anos realizando sonhos empreendedores. 86-9910-9090. Finsol é demais. A Agência Rádio Secom apresenta agora Informativo Piauí Notícias. A primeirinha da cidade, 92,7. FM o Dia. FM o Dia. Estamos de volta com Política Dinâmica, o jornalismo que não cala. Estamos de volta com Política Dinâmica, o jornalismo que não cala, é aqui na FM o Dia 92,7, a primeirinha da cidade. E agora é hora de Justiça Dinâmica. Justiça Dinâmica, o Judiciário em Destaque com Daniel Silva. É isso mesmo, é o Judiciário em Destaque com Daniel Silva. Seja muito bem-vindo, Daniel, ao nosso programa nessa sexta-feira, dia 2 de agosto. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, o amigo ouvinte da FM O Dia. Prazer estar aqui novamente trazendo destaques do Judiciário, Marcos. Bem, Daniel, hoje o assunto é Justiça Eleitoral. Quem é o nosso entrevistado? Por favor, inicie aí essa etapa do Justiça Dinâmica, Daniel. Exatamente, Marcos. Estamos recebendo hoje o doutor Ítalo Gurgel, que é juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Seja muito bem-vindo, doutor Ítalo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Daniel. Bom dia aos ouvintes da FM O Dia. Aliás, já pelo sotaque, Daniel, eu vejo que o doutor Ítalo não é do Piauí. Paraíba ou Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte, Marcos. Olha aí, é da minha terra. Encontrou um conterrâneo, Marcos. Rapaz, o sotaque ele é muito forte. Ou era da Paraíba ou era do Rio Grande do Norte. A minha intenção era dizer que era do Rio Grande do Norte mesmo. Daniel Silva. Muito bem, Marcos. A gente sempre comenta, né, e o nosso destaque hoje é sobre a justiça eleitoral, sempre se comenta em eleição unificada, né, num processo ali único de eleições. Mas isso ainda não aconteceu, e nós trouxemos o doutor Ítalo para comentar um pouquinho sobre o trabalho da justiça eleitoral, que se depreende nesse momento com uma eleição suplementar, aquela eleição extraordinária na cidade de Brasileira, Marcos, aqui ao norte do estado. Ele vai contar um pouquinho para a gente inicialmente, doutor Ítalo, como é que a justiça eleitoral, como é que o tribunal tem acompanhado esse processo, alguma situação peculiar, como é que está o andamento dessa eleição, que já acontece no domingo, os eleitores indo às urnas. Isso, Daniel. A eleição transcorre na mais absoluta normalidade, não tivemos nenhuma ocorrência de maior gravidade, apenas está tramitando regularmente o calendário eleitoral. Ontem foi o último dia para a realização de comícios, né, reuniões públicas. Hoje é o último dia para a propaganda paga escrita, mas a propaganda ainda segue até amanhã com as carreatas, as caminhadas, né, o carro de som até as 22 horas. Mas está tudo na mais absoluta normalidade. Temos 6.693 eleitores aptos a votar no município brasileiro, distribuídos em 29 sessões. A eleição vai se dar no domingo das 8 às 17 horas, horário tradicional, e a expectativa é que até às 19 horas a gente esteja proclamando o resultado da eleição. Muito importante, né, o eleitor indo às urnas, independente da situação que gerou esse outro pleito suplementar, e para o cidadão que vive, que precisa de uma cidade organizada, não é interessante participar de mais um processo eleitoral, mas de toda forma a Justiça Eleitoral garantindo esse direito ao cidadão já no domingo. Andando aqui, doutor Ítalo, com a nossa entrevista, a Justiça Eleitoral, através da Corregedoria, através de toda a estrutura, trabalha agora para implantar o processo judicial eletrônico, o PJE, que já está instalado na Justiça Estadual, nas zonas eleitorais. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse trabalho, que trará uma celeridade maior para o eleitor, para a própria tramitação dos processos no tribunal. Pois é, Daniel. Antes eu queria explicar aos ouvintes as vantagens do processo judicial eletrônico, né? A gente sabe que o processo judicial eletrônico ele elimina muitas fases manual do processo, né? Manuais. Vamos lembrar aqui, fazer uma recapitulação, que todos que já sabem
até que pegou no processo, sabe o que de fato precisa ser feito. Quando se inicia um processo físico, a gente tem um trabalho na secretaria de autuar aquele processo, receber, juntar a petição, numerar páginas, né? Fazer inúmeros atos para que esse processo se forme num instrumento físico, como é a prática, não é? Além disso, os operadores precisam ir ao cartório, buscar processo, devolver processo, e isso gera uma dificuldade, por exemplo, de acesso ao processo para outra parte, por exemplo, quando o processo sai do cartório, não é isso? E o processo judicial eletrônico ele acaba com tudo isso. A grande parte dos atos são transmitidos para as próprias partes, o advogado mesmo faz a juntada da petição no próprio processo, já digitaliza, então não tem discussão minimiza essa questão de perda ou extravio de autos, ou até mesmo de peças. O cartório tem, quando recebe um processo físico, ele tem que verificar se veio faltando alguma peça ali. Então tudo isso, o processo eletrônico vai acabar com essa mão de obra manual excessiva, né? E assim nós vamos ter mais tempo de trabalhar o processo propriamente dito. Então a expectativa é que com o processo judicial eletrônico os processos possam ser mais céleres, né? Tenham mais segurança também. E a grande vantagem, no meu ponto de vista particular, é que o processo está sempre disponível para todas as partes. Em qualquer lugar que a parte tiver, o advogado, o juiz, os serventuários da justiça, o promotor de justiça, ele pode acessar o processo tendo um simples computador conectado à internet de qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia, Marcos. Não tem uma obrigação linear do acesso ao processo. Porque a gente eleição por eleição, é confrontado com a situação de que julgamentos de eleições anteriores ainda estão assim, perdendo até o mérito, porque passou o mandato, passou a eleição, já temos uma nova eleição, 2 novas eleições na frente, e talvez isso, por muitas falhas de processo, pela demora do acesso aos processos, hoje isso não é mais desculpa para um processo demorar. Ainda hoje nós trabalhamos com processo físico, né, Marcos? A questão é que alguns processos, de fato, eles demoram, a gente está fazendo um trabalho, a gente tem alguns processos referentes à eleição de 2016, estamos fazendo um trabalho de cobrança junto aos juízes das zonas responsáveis por esse processo. Agora, alguns emperram, por exemplo, a perícia da Polícia Federal, então tem algumas coisas que vão além da possibilidade do judiciário. Mas nós estamos fazendo um trabalho junto à Polícia Federal, junto aos órgãos parceiros, para que a gente possa dar andamento e encerrar com esse processo até o prazo final do mandato. Exatamente. O processo eletrônico é um dos anseios das partes dentro do processo para que possa se ter mais celeridade. Doutor Ítalo, o pleito municipal já se avizinha, enquanto do âmbito político os partidos, os candidatos se organizam para melhor se apresentarem na eleição municipal, a Justiça Eleitoral também trabalha, né, a passos largos na estruturação. Como é que está a Justiça Eleitoral do Piauí hoje, já se preparando para a eleição municipal, a carência de juiz, de servidor, como é que está a estruturação já pensando em 2020? Claro, nós temos a estrutura toda montada já a nível de juiz e servidor, já não temos problema nesse sentido, a estruturação de planejamento das eleições está em franco andamento. A gente aguarda apenas algumas diretrizes finais, que as resoluções das eleições de 2020 só são publicadas no final do ano, a gente precisa só planejar finalizar nosso planejamento com esses instrumentos normativos que estão por vir. Exatamente, isso é importante. Isso é importante, e a Justiça Eleitoral em Teresina está organizada na sede, mas o tribunal pensa também em atender algumas cidades que eventualmente não têm essa presença física da Justiça Eleitoral. Você comentava um pouquinho, ainda há pouco, sobre uma espécie de Justiça Eleitoral itinerante, um atendimento mais próximo do eleitor. Como é que vai ser esse projeto? Como é que está acontecendo? A gente está lançando, Daniel, aqui no TRE do Piauí, o programa, o cartório eleitoral na minha cidade, né? A intenção é que a Justiça Eleitoral distribuiu 29 veículos agora para 31 zonas eleitorais, embora não seja, nós temos 82 zonas eleitorais, mas essas 31 zonas eleitorais alcançam quase 70% do nosso eleitorado. Então a ideia é, inicialmente, essas zonas que receberam veículos, estamos adquirindo mais 11 veículos para distribuição para outras zonas, a fim de ampliar também esse programa, é que esses cartórios, essas zonas eleitorais, elas possam se fazer presente nas cidades que não têm um atendimento da Justiça Eleitoral perene. Então, aí seria uma forma de facilitar o acesso a essas pessoas
principalmente aquelas que têm dificuldade de locomoção, ou têm dificuldade de recursos, para regularizar a sua situação, fazer seu alistamento, fazer sua transferência, regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral. Então, um anseio muito grande nosso de que esse processo vá adiante e que a gente possa fazer a Justiça Eleitoral presente em todas as cidades do Piauí. Doutor Ítalo, eu falei aqui antes a respeito da situação de que volta e meia a gente tem um processo que demora muito para chegar ao seu final depois de uma eleição. A gente teve recentemente, numa eleição agora de governador, a gente entrando no início de um processo eleitoral em que um processo contra um dos candidatos já durava quase 8 anos na justiça, perdeu até o mérito, enfim. E eu estou trazendo esse exemplo para ilustrar. Existe algum tipo de meta para se reduzir o espaço de tempo entre uma denúncia, o início de um processo e o seu encerramento aqui no Piauí? A gente sabe que a lei, ela determina que esses processos, especialmente os que envolvem mandato eletivo, eles têm um trâmite de 1 ano. 1 ano, Marcos, seria para chegar até o TSE. De fato, embora exista essa obrigação legal, a gente sabe que em alguns casos é muito difícil acontecer isso. O próprio TSE, ao reanalisar as metas, que essa é uma das metas, né, julgar 100% dos processos dentro do ano, a gente, de fato, quase todos os TREs não cumpriram, de fato, essa meta, porque é muito difícil em relação a alguns feitos que têm uma complexidade do andamento. A gente sabe que é uma meta, mas a gente tem que fazer justiça com responsabilidade. Tem alguns processos que têm perícias complexas, então, de fato, nem depende muitas vezes da própria justiça em relação a isso, mas que é uma prioridade nossa. Essa meta, inclusive, ela foi abrandada agora para 80% no ano vindouro, ou seja, não se alcançou todos os TREs no ano passado, aí foi ainda assim abrandada, que era de 100% para 80% desse ano vindouro em relação ao ano anterior, ou seja, foi ainda abrandada diante dessa dificuldade de se cumprir. A gente se botam metas, né, factíveis, que se cheguem ao ponto de conhecimento, de cumprimento dela. São 8h51. Juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, trazendo alguns destaques sobre a Justiça Eleitoral e sua atuação. Doutor Ítalo, na eleição passada, teve-se muito destaque em relação à atuação das fake news, essa proliferação de notícias falsas, né? Já estamos nos preparando para uma próxima e certamente essa efervescência e essa participação do eleitorado nas redes sociais, ela deve também acontecer, ainda mais agora que é uma eleição no âmbito municipal. Aquela disputa ali municipal deve se acirrar nos grupos, né, nos instrumentos, nos aplicativos aí das redes sociais. Que mecanismos a Justiça Eleitoral, no âmbito do TRE do Piauí, dispõe para combater ou para educar? Como é que está sendo esse trabalho? A gente percebe que o TSE, né, se preocupa e debate muito esse tema. Como é que essas orientações do Tribunal Superior Eleitoral têm chegado ao Piauí nesse sentido de combater ou de educar para que se tenha uma eleição mais eficiente, mais limpa, por dizer assim? Isso, Daniel. O TSE tem se preocupado com isso. Inclusive, membros aqui da Corte Eleitoral já foram para Brasília fazer cursos sobre fake news. O próprio TRE planeja para as eleições uma palestra para os juízes sobre as fake news. Então, a ideia é combate efetivo, de fato, às fake news. Agora, é interessante até que a gente debata mais amplamente, inclusive com a comunidade, né, sobre que tipo de cultura que a gente vai levar para as eleições. A gente sabe que a eleição não é brincadeira, a eleição não pode ser decidida com mentiras, não é? Então a gente tem que ter consciência, para que eu acho que o eleitor é o principal articulador nesse ponto. O eleitor vai querer votar num candidato que pratica fake news? O eleitor vai querer votar num mentiroso? O eleitor vai querer votar em pessoas que propagam mentiras, inverdades, né? Então, eu acredito que a maior forma de combater as fake news, de fato, é conscientizando o eleitor da importância de um processo eleitoral, da representatividade que ele está dando para aquela pessoa e que tipo de pessoa ele quer escolher para aquele cargo político. Exatamente. Toledo comentava sobre a importância e o papel do eleitor, o eleitor que eventualmente, doutor Edu, pode ter deixado de participar das votações nas últimas eleições
e que já se avizinha uma outra eleição. Aquele eleitor que tem ainda alguma irregularidade em relação ao seu título eleitoral, por alguma situação, né, própria dele, pode, né, estar dentro do prazo para se regularizar, para exercer a sua cidadania no próximo ano. O tribunal está aberto para receber e para regularizar esse eleitor. Isso, Daniel. A gente até convida essas pessoas. Nós tivemos recentemente 17 mil títulos cancelados. A gente sabe que boa parte desses títulos terminam voltando, né, sendo regularizados junto aos cartórios eleitorais. E a gente aproveita também a oportunidade para convidar essas pessoas para regularizar essa situação até maio, início. A gente sabe que o cadastro eleitoral ele fecha 5 de maio. Então, quem não regularizar a sua situação até 5 de maio vai ficar excluído do processo eleitoral. Então, é importante que essas pessoas procurem o cartório eleitoral até o início de maio para regularizar a sua situação. Exatamente, é importante para o eleitor exercer aí a sua cidadania e depois não reclamar que governante A ou B, né, não está lhe representando bem. Doutor Ito, nós agradecemos muito a sua participação conosco, trazendo esses esclarecimentos acerca da atuação da Justiça Eleitoral, um trabalho, né, de conscientização, de estruturação. Um destaque final aí para o senhor. Eu queria só acrescentar aqui, Daniel, que o processo judicial eletrônico ele não é novidade do TRE, a gente trabalha com ele desde 2017, a nível de 2º grau. Iniciamos com algumas classes processuais. Hoje, todas as classes processuais estão tramitando sobre o processo judicial eletrônico. Existe um resquício de somente 30 processos físicos a nível de 2º grau no TRE. E esse passo agora que nós estamos partindo agora para implantar o PJE no 1º grau de jurisdição, ou seja, nas zonas eleitorais. Então, a ideia do TRE é que até o final do ano nós já tenhamos o PJE implantado em todas as zonas eleitorais do Estado. Vamos iniciar agora, isso vai ser implantado por fases, 5 fases. Iniciaremos a primeira fase agora, que findará até 31 de agosto, com a implantação nas zonas da capital e de Campo Maior, e a partir de então seguiremos com fases mensais, nas quais iremos priorizar, já temos um calendário formado, né, para que as cidades que já tenham uma boa qualidade de internet possam vir a receber esse processo judicial eletrônico paulatinamente. E até dezembro a expectativa que temos em todas as zonas eleitorais do Estado. Nós agradecemos muito a sua participação, agradecendo também, Marcos, a participação do amigo ouvinte através das redes sociais, das suas manifestações, e dizer que todo o conteúdo, né, da entrevista e os demais conteúdos do Justiça Dinâmica estão lá no Justiça Dinâmica, através da internet e também das redes sociais. Nós agradecemos, Marcos. Na próxima sexta estamos de volta, ou durante a semana aí, com um eventual assunto extraordinário. Eu agradeço. Um bom dia a todos, Marcos. Volto com você. Um bom dia, Daniel. Esse foi o Justiça Dinâmica. Justiça Dinâmica, o Judiciário em Destaque, com Daniel Silva. Oito horas e 58 minutos, estamos de volta aqui com o seu Política Dinâmica. Depois desse momento da Justiça Dinâmica, é interessante. Inclusive, as 2 entrevistas de hoje você acompanhou ao vivo, estarão disponíveis no Facebook, também no YouTube, lá do Justiça Dinâmica e do Política Dinâmica. Certo? Todo o nosso conteúdo de segunda a sexta, diariamente das 8 às 9 da manhã, está lá disponível. Você pode revisitar essas entrevistas, claro, compartilhar, assinar o nosso conteúdo, seguir, se inscrever, compartilhar, participar, isso é muito importante. 8 horas e 58 minutos, já está aqui novamente ao meu lado ele, que vai resumir a semana nos versos que a gente já se acostumou a ouvir toda sexta-feira, Gustavo Almeida e as rimas políticas. Rimas políticas. As informações da semana, resumidas nos versos de Gustavo Almeida. Gustavo Almeida, é com você. Vamos lá, Marcos, para as rimas políticas desta sexta-feira.
dia 2 de agosto de 2019. A semana começou e Tiago Vasconcelos, no INCRA, foi empossado. Pelo deputado Júlio César, ao cargo ele foi indicado e chegou prometendo mostrar trabalho e gerar resultado. No INCRA, Tiago prometeu dialogar até com o MST. É justamente esse grupo que o presidente Bolsonaro não quer nem ver, pois entrar em terras alheias é o que eles gostam de fazer. Na disputa pelo comando do PT, surgiu uma novidade. Dudu decidiu recorrer a Lula para lhe contar uma realidade, prometendo denunciar um suposto golpe que está em atividade. O vereador entende que uma palavra de Lula ainda tem peso. Quer que ele saiba tudo para que o processo eleitoral no partido termine ileso, mas o grande problema, meu caro Dudu, é que o Lula está preso. Em Teresina, tem filho de petista que vai virar tucano. Venâncio Cardoso está de olho na eleição do próximo ano e uma filiação ao PSDB é o seu principal plano. Venâncio é filho de Flora Isabel, tradicional deputada do PT. Na capital, ele é muito ligado ao prefeito Firmino do PSDB e no palanque tucano ele quer se reeleger. A Assembleia Legislativa voltou do recesso e a folga acabou, mas teve muitos deputados que a quinta-feira enforcou e sequer no plenário alguns deles pisou. Mas a semana teve até roubo de porco na capital. O vereador Joninha foi quem se deu mal, já que um ladrão audacioso pulou o muro do seu quintal. Conta o vereador que o ladrão carregou um dos seus porcos. Joninha lamenta, mas o que ele tem medo mesmo é de aparecer um ladrão dos seus votos. Com essa dos porcos, por aqui vamos nos encerrar. Na próxima semana tem mais fatos para noticiar e o Política Dinâmica, como sempre, será protagonista sem medo de falar. Gustavo Almeida e as rimas políticas. Rimas políticas. As informações da semana resumidas nos versos de Gustavo Almeida. Vamos lá, Gustavo Almeida, vamos lá, parabéns. Rapaz, resumida a semana, quem tá em outro planeta e chega ouvindo os seus versos já fica absolutamente informado, Gustavo Almeida, e não há maneira melhor da gente se despedir da nossa audiência aqui na FM O Dia 92,7 e também nas redes sociais do que com esses versos das rimas políticas. Quero agradecer, Gustavo, a sua presença aqui no nosso programa. Marcos, eu que agradeço, muito obrigado a você e a todos que nos acompanharam, ouvindo no rádio, nos acompanhando aqui também pelas redes sociais. Na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com mais um Política Dinâmica aqui na FM O Dia. Aliás, Gustavo, lembrando que agora a gente também está diariamente na coluna Política Dinâmica no seu jornal O Dia, 68 anos de tradição. E ontem eu até encontrei um cidadão que disse assim, rapaz, amanhã vai ter rima política? Vai, o Gustavo não deixa a gente na mão na sexta-feira, tem que ter rima política. E ele deu até a ideia, vocês deviam fazer a rima política também na coluna agora, tem que botar lá 2, 3 versinhos de rima política, pelo menos na sexta-feira, Gustavo. O pessoal gosta de trazer trabalho, o pessoal gosta de dar dica de trabalho aqui pra gente, Gustavo. E agradecendo as rimas, a gente vai desejando aqui um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, que as pessoas se divirtam com prudência, sejam prudentes ao volante, sejam prudentes em todas as suas situações, não, vamos nos divertir e saber que na segunda-feira estamos aqui de volta com as informações que são importantes, as análises, as opiniões que você só encontra no Política Dinâmica, a notícia de verdade, o jornalismo que fala. São 9h04, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, beijo e tchau. Política Dinâmica. Nosso programa fica disponível nas redes sociais. Inscreva-se, siga, compartilhe.